Oi, galera, tudo bem? Bom dia. Ou, boa tarde. Pode ser? Tem. Concordo. Concordo com você, meu amigo. Você tem razão. Oi, galera, tudo bem? Boa tarde, meus queridos. Vocês estão bem? Oi, Ana, tudo bem, meu amor? Oi, Miriam, tudo bem? Tudo certo, tamo junto. Vamos lá, gente. Aqui comigo. Oi, Isabela, tudo bem, meu bem? Lívia, tudo bem? Amores, eu estou na página 331, pedaço da 331, chegando na 332. Isso, apostila 3, amores. Fala para mim uma coisa, tem muitos professores na apostila 3? Já? Maioria? Sabe o que é? Eu sempre gostei de fazer o seguinte, eu sempre gostei de dar ligação iônica, depois ligação covalente, depois metálica. E a apostila tá ligação iônica, metálica e depois covalente. Então sabe o que eu vou fazer? Sabendo que tem alguns professores que ainda não entraram no 2, a próxima aula eu vou dar ligação metálica, tá? Vou acompanhar a apostila, tá bom? Ligação metálica é bem facinho, são algumas definições, tá? Galerinha, olha só. Propriedades dos compostos iônicos. Eu costumo... Peraí, antes de mais nada. Eu fiz com vocês desenvolvendo a habilidade 1, 2 e 3. Confere para mim, por favor. Sim. 3, 3, 3. No desenvolvendo a habilidade 3, 3, 3. Oi?
Ah. Vamos lá? Posso começar? Então tá. Olha só, gente. As propriedades dos compostos iônicos. Essas propriedades, para mim, é uma das coisas mais importantes que você tem que saber dentro dessas características aí, dentro das características dos compostos iônicos. Não sei se vocês perceberam ontem, mas a primeira coisa que foi foco que o professor Vitor fez aqui ontem foi fazer vocês baterem o olhinho na fórmula e descobrir se é ligação iônica, lembra? A primeira coisa. Como você faz isso? Tendo metal. Aí eu já fui lá e já fiz o exercício 3 com vocês. Certo? Tem metal na fórmula. Metal e a metal, ligação do tipo iônica. Aí depois eu ensinei vocês fazerem o quê? As atomicidades, os números dos diátomos. Fazendo um escorregador, né? Cabeça de um, pé do outro. Agora você tem que entender o seguinte. Esses compostos iônicos, todos eles têm as suas propriedades. E essas propriedades são em comum com todos os compostos iônicos. Primeira coisa, os compostos iônicos, eles formam sólidos cristalinos. Costumamos dizer que são retículos cristalinos, cristalzinhos. Agora é o seguinte, eu vou fazer 2 desenhos aqui para vocês. Na tua apostila, tem o desenho de uma forma bem mais bonita, tá bom? Mas eu prometo para vocês que eu vou me esforçar aqui, tá bom? Olha só, eu vou mostrar para vocês o que seria esse sólido cristalino. O sólido cristalino, por exemplo, eu tenho uma esferazinha aqui positiva, aí eu tenho aqui uma negativa, positivo, né? Negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. O que você consegue enxergar disso aqui? Você consegue enxergar que você tem átomos, onde você tem cátions e ânions. Dá para enxergar isso? Sim, você tem cátion e você tem ânion. Agora me responde uma coisa. Eles estão juntos ou eles estão separados? Hã? São separados ou eles estão juntos? Ó, juntos assim, ó. Juntozinhos, né? Não é isso? Então tá. Isso aqui é uma representação, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Agora eu vou fazer para vocês outra representação. Positivo, 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 positivo. Opa, positivo, positivo. Opa, tudo positivo. Opa, se é tudo positivo, quer dizer o quê? É tudo cátion, certo? Tudo bem? Beleza? E ele está dentro de uma esfera. Não está dentro de uma esfera? Então, se está dentro de uma esfera, ele está dentro do quê? Dentro de um átomo. E os elétrons, eles estão soltos. Isso. Aí eu vou fazer uma formulazinha aqui, ó. Olha só. Isso aqui, ó, esse positivo aqui, esse positivo significa, por exemplo, o metal. Esse negativo significa o elétrons. Esse negativo aqui, ó, por estar dentro de uma esfera, representa a metal. E esse positivo, por estar dentro de uma esfera, representa o metal. Beleza? Vamos lá, gurizada de casa, acompanha meu raciocínio, por favor. Está dentro de uma esfera, representação de átomo. Beleza? Não, representação de átomo não vou falar átomo, representação de íons, certo? Se tem um positivo no meio, ele é o quê? Cátion. Se tem um negativo no meio, ânion. E se eu tiver só um negativo solto aqui em cima, é representação do quê? Dos elétrons livres. Essa é a grande diferença quando você olha para um desenho, tá? Costuma cair bastante isso em vestibular. Tem alguém que vai fazer FUVEST aqui? Então tá.
Os caras adoram colocar desenhozinhos representando átomo ou íons. Beleza? Fiquem espertos com isso. O exercício 3 de vocês tem isso. O exercício 3 da página 333 tem uma representação dessa, amores. Amores, quando você vê elétrons livres, ó, soltozinhos, significa que você tem um exemplo de ligação metálica. Beleza? Deu para entender, amores? Jura? Tá, Vitor, pera só um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Quando está dentro de esferazinhas, representa o quê? Se é o cátion ou o ânion. E se tiver os traçozinhos negativos soltozinhos? São os elétrons? Adoro escutar isso. Elétrons livres. Tem outro termo, se você quiser usar. Mar de elétrons. Aí, amigo, se você quiser falar assim, pô, mano, será que é por causa disso que os metais são bons condutores de corrente elétrica? Sim, amores. Porque esses elétrons, eles ficam livres. Certo? Quando você coloca elétrons de um lado, ele tende a caminhar para o outro, fazendo com que seja um bom condutor de corrente elétrica. Agora, vocês não sabem, eu fiz tudo isso para explicar uma coisa. Uma única coisa. Só para explicar, sabe o quê? Esse bagulho aqui, ó. O que faz conduzir corrente elétrica, amores? Sem medo de errar. Galera de casa, o que faz o composto conduzir corrente elétrica? Elétrons, que jeito? Presos ou livres? Livres, elétrons soltos, certo? Por isso que os metais são excelentes condutores de corrente elétrica, porque os elétrons deles estão perfeito. Isso aqui é uma representação, amores. Eu tenho a metal, que está representando negativo. Ó, gente, dentro de uma esfera, o A metal. Beleza? O positivo, metal. Não sei se eu falei na aula passada, mas todos os metais são cátions. Falou que é metal, o bagulho tem sinal positivo do elétrons, tá, gente? Beleza? Então, quando você tem uma representação dessa, você tem uma representação de ligação iônica. Peraí, deixa eu terminar meu raciocínio. Você sabe, né, velho? Eu sou do sexo masculino. Estou pensando uma coisa, se ser interrompido, acabou. Mulher pensa 10 coisas ao mesmo tempo. Faz 10 coisas. Eu vejo pela minha esposa. Cuida de mim, cuida agora de 2 filhos, cuida da casa e ainda cuida, sabe de quem? Da escola ainda que ela trabalha. E eu, se ela falar assim, busca a pomada de assadura, aí depois você vai e busca os gases. Eu chego com a pomada de assadura. Top. E os gases? Aí eu volto. Gases. Isso é normal, tá, gente? O que eu tava falando mesmo? Todos os metais são cátions. Agora, olha só, meus queridos. O que faz conduzir corrente elétrica são esses elétrons que estão soltos. O que está acontecendo aqui? Tem elétron solto? Não, eles estão presos na ligação. Por isso que os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica se eles estiverem no estado sólido, se eles forem sólidos cristalinos, porque os elétrons estão juntos. E aí o que você tem que fazer para um composto iônico começar a conduzir corrente elétrica? Você pode fazer 2 coisas, uma fácil e uma muito difícil. Qual que é a fácil? Adiciona água. Porque se você pegar um composto iônico, como por exemplo, o cloreto de cálcio, se ele está no estado sólido, você adiciona água, não vai acontecer reação química, pelo amor de Deus. Muito menos uma diluição, pelo amor de Deus. Não é diluição. Vai acontecer um processo chamado de dissociação iônica. Tá bom? Dissociação. Diluir alguma coisa significa você adicionar mais solvente a uma solução. Isso é dissolver.
Quando você adiciona água, amores, sabe o que acontece com esses elétrons que foram transferidos uns para os outros? Essa força eletrostática gerada na ligação iônica, ela se separa. Formando quem? Formando íons. Aquoso, olha o símbolozinho, amores. Mais, são dois cálcios, são um cálcio, perdão, e dois cloros. Jogo dois para frente. Não sei disso, Vitor, não sabe? Bota o cloro lá. Botei. Eu sei que o cloro ele é um halogênio. Qual que é a carga do halogênio? -1. A soma dos NOx, né, das cargas tem que dar 0. Se esse é mais 2, desse lado tem que ser -2. Joga um 2 na frente. 2 vezes -1, -2. Mais 2, aquoso. A partir disso, amores, o que começa a acontecer? Você separou os íons desse composto, conduz corrente elétrica. Beleza? Fala. Tá, onde você está vendo isso, pelo amor de Deus? Na 3, da 333. Isso. Um vai conduzir corrente elétrica, outro não. Ambos eles formam cristais. Mas um é metálico, né? Peraí, depois a gente faz esse exercício. Deixa eu terminar aqui. Agora, olha só, galerinha. Existem compostos que eles se dissociam com facilidade. Existem compostos que não dissociam com facilidade. Aí gera o quê? Gera a solubilidade desses compostos em água. Os compostos iônicos, eles podem o quê? Se solubilizar em água, certo? Um solubiliza mais, outros menos. Por exemplo, os caras que solubilizam menos, cloro, bromo e iodo, ligado, por exemplo, com prata, com mercúrio, esses compostos, a solubilidade em água é muito baixa. Então, isso aqui não consegue acontecer. Peraí, deixa eu falar um linguajar bem fácil. Tem compostos que não dissolvem em água com facilidade. Se ele não dissolve com facilidade, significa o quê? Que ele não vai conduzir bem corrente elétrica. Beleza? Tranquilo? Então, quanto mais solúvel em água for o composto iônico, melhor a condutividade de corrente elétrica. Beleza? Eu não falei para você que tinha duas coisas para fazer ele conduzir corrente elétrica? Essa é a fácil ou é difícil? Fácil. Agora que é difícil? Passar para o estado líquido. Por que você acha que é difícil isso? Porque os compostos iônicos, eles possuem temperaturas de fusão e ebulição bem elevados. Se você quiser fazer esse teste na sua casa, você vai conseguir. Qual o teste? Você vai pegar duas panelas idênticas e duas chamas de fogão idênticas. Ambos você vai ligar ao mesmo tempo, colocar as duas panelas ao mesmo tempo. Uma delas você coloca uma certa quantidade de açúcar. A outra você coloca a quantidade igual de cloreto de sódio, de sal. Você coloca em panelas idênticas, não juntos, tá, gente? Panelas separadas. Com o passar de alguns minutos, você vai começar a perceber a fusão do açúcar. Formação de, vocês chamam de caramelo. E você vai perceber que nesse mesmo tempo, não vai estar acontecendo nada ali no sal. Poderia estar acontecendo o quê? Uma trocazinha de corzinha, ficar um pouquinho meio amareladinho, até mesmo começar a espirrar. Tá? Mas você não vai encontrar aqueles sólidos passando para o estado líquido. Por quê? Porque aquele sólido é um sólido iônico, ele tem temperatura de ebulição muito alto, de fusão muito alto, o seu fogo, lá, o fogão lá da sua casa, não tem temperatura suficiente para fazer essa fusão. Agora, o açúcar, por ter ligação covalente, você consegue. Tá? Então, isso, você pode fazer esse teste que você vai conseguir identificar isso. Beleza?
Então, depois, né, se você não fizer esse processo aqui, dá para você fazer a fusão, mas é mais difícil fazer na sua casa. Beleza? Tranquilo? Então, essas são as principais características aí dos compostos iônicos. Tranquilo? Posso continuar? Então tá. Vamos fazer exercícios? Tá. Exercício 1. Exercício 1 aí do praticando, né? Eu acho que o 3 eu vou fazer com você depois que eu fizer a ligação metálica, tá? Oi. Maior condutividade de corrente elétrica. A condutividade de corrente elétrica. É como assim? Conduz melhor corrente elétrica. Quanto mais solúvel em água. Alguém poderia fazer a gentileza da leitura do exercício 1? Amores, exercício 1 do praticando, página 333. Amores, página 333, exercício 1. Vamos? Eu acho que eu vou ler então. Certo elemento químico A apresenta a seguinte distribuição eletrônica. Certo elemento químico A tem a seguinte distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Qual? Como que é? Acaba com a Covid ali naquele lugar que caiu uma bomba atômica, né? Entendi. Ô, gente, e aí, voltou o microfone? Galera de casa, voltou o microfone? Beleza? Fala comigo. Beleza. Amores, então, cadê minha apostila? Tá aqui. Então, voltando aqui, lembrei o que eu estava fazendo. Amores, você tem que pensar o seguinte. Talvez você vá lá, eu quero fazer o FGD e quero fazer Enem, certo? Quero fazer GD e quero fazer Enem. Tá, o que você vai fazer? GD te dá a tabela periódica, Enem não.
Então, você tem que pegar e aprender a resolver um exercício desse das duas maneiras, com ou sem tabela. Com tabela, o que você faz? Você pega a tabela periódica, vai lá e olha quem que é o número atômico 35, vê a posição dele. Certo? Esse elemento químico é o bromo, tá? Não é porque está faltando R não, tá, gente? É uma coincidência. O que você faz? Bromo, grupo 17, 7 elétrons na camada de valência. Certo? Tudo bem? Quando você tem tabela periódica. E se eu não tenho? Distribuição eletrônica. Certo? Não tem outra maneira. Ó, no Enem, acho que foi 2019, caiu uma questão pedindo qual que era o bloco que estava um elemento químico cobalto. A única maneira que você sabia para chegar nisso, distribuição eletrônica. Tá bom? Então, olha aqui. E ainda eu tenho que escutar de professores que distribuição eletrônica não serve para nada. Fazer o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. E depois do 3d10, você para, respira. Parou no 3d10, tem 30 elétrons. Tá bom? Pode contar, vai dar 30. Você tem que chegar em 35. Então, 4p5. Camada de valência. Qual que é a camada de valência? Cuidado, tá? Com o símbolo da camada de valência, tá? Tudo bem? Beleza? Camada de valência. Cuidado. Então, olha aqui. Você tem 4s2, 4p6. 5 mais 2 dá quantos? Pronto. Agora, meus gatos, minhas gatas, olha aqui. O elemento químico A, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 1. O que você acha? Mais fácil ele doar 1 ou receber 7? Doar 1, então quer dizer que ele é um cátion. Beleza? Que é um metal. Perfeito. Todos os metais são cátions. Muito lindo. Tá? Ó, tem que só tomar cuidado com o hidrogênio, tá? O hidrogênio ele pode ser mais 1 ou menos 1, tá bom? E o elemento químico B, meus amores? Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 5 mais 2 dá 7 na camada de valência, certo, amores? É mais fácil ele doar o 7 ou receber 1. Então, ele é ânion. Então, que tipo de ligação que você tem entre cátion e ânion? Ligação iônica. Então, uma das respostas é ligação iônica. Tudo bem, amores? E depois, qual que vai ser a fórmula estrutural disso? Como vai ficar a estrutura disso? Mais 1 com menos 1 dá 0. O que você faz? Corta ou escorrega? Cortou. Moral da história, formou o quê? AB. Galera de casa, tudo bem, amores? Vou trocar de lado. Exercício 2. Por meio das ligações químicas, a maioria dos átomos adquire estabilidade, pois ficam com o seu dueto ou seu octeto completo, assemelhando-se dos gases nobres. Átomo de elemento químico de número atômico 20, ao fazer uma ligação iônica, devem, no total. Que elemento químico que é esse? Cálcio? Peraí, ele só deu o número atômico? Então tá, vamos fazer como que se nós não tivéssemos tabela periódica. É isso, não temos tabela periódica. Então esse elemento químico tem um número atômico 20. O que eu vou fazer? 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2. Deu 20? 2 mais 2, 4, 18, 20, 18, 20. Beleza? Camada de valência. Qual que é a camada de valência? O maior nível. Tudo bem? Beleza? Quantos elétrons que esse cara tem na camada de valência? 2.
camada de valência. O que é mais fácil acontecer com esse cidadão? Perder 2 elétrons, ou seja, doar 2, correto? Então, a carga possível, posso chamar ele de X? Posso? A carga possível desse cara é ser um cátion bivalente, certo? Então, a tendência dele é fazer o quê? Perder 2 elétrons. A tendência que ele tem. Na verdade, quem se comporta como átomo mesmo, se você parar para analisar, são só os gases nobres. Porque os restos da natureza, tudo ligado com alguém. Ele fica... Não. Tipo assim, sabe uma coisa que eu acho que todos os alunos deveriam entender do lance da radioatividade? É como se fosse assim, ó. Você tem... O que é um elemento radioativo? O aluno tem que enxergar assim, ó. Tá vendo essa sala de aula aqui, ó? É uma jazida de urânio. Aonde você encontra isso? A 5ª maior jazida de urânio que existe no mundo, até a última vez que eu pesquisei, está no estado da Bahia. Sério? Até então, é extraído no estado da Bahia, esse urânio, ele vai para o município de Resende, no Rio de Janeiro, é enriquecido em ultracentrífuga, depois vai para as usinas nucleares, de Angra 1 e Angra 2. Nós temos, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, no município de Resende, certo? Ultracentrífuga que faz a separação do urânio radioativo do não radioativo. Então, se você pegar uma jazida de urânio, ou seja, o que é uma jazida de urânio? É um lugar onde tem um minério de urânio. Onde você pode encontrar lugares, por exemplo, em Minas, jazida de ferro, né? Minério de ferro. No Pará você encontra de alumínio, da bauxita, né? Enfim, o que ele faz? Você pega esse urânio e ele está em forma de minério. O primeiro processo é separar tudo, separar e ficar só urânio. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, a bauxita e separar do minério, deixar só a bauxita, só o Al2O3. Aí você tem que separar só o urânio. Dá muito trabalho. E dentro desse urânio, não são todos que são radioativos. São alguns átomozinhos que estão ali no meio daquele monte de átomo que são radioativos. Gente, eu vou falar esses dados para vocês, mas vocês não ficam malucos aí não, tá? A cada 238 gramas de urânio puro, você vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de urânio. Certo? E dentro desses 6 vezes 10 a 23, só não sei se vocês sabem disso, mas se você pegar toda a água do oceano e passar para a unidade de medida litro, não dá esse valor, tá? Pega todo o oceano, todos os oceanos que nós temos no planeta Terra. Pegar a água dele, passar na unidade de medida litro, não dá 6 vezes 10 a 23. Se você colocar um átomo de hidrogênio, um em cima do outro, e sair da Terra, chegar na Lua, você usa 0,001% desse valor. Só para você ter ideia do valor disso. Então, se você pegar 238 gramas de urânio, você tem tudo isso de átomos de urânio. Dentro disso aqui, uma partezinha muito... Fala você. Você sabe sim. Isso é os mais pesados. E dentro disso aqui, dentro desses urânios, tem pouquíssimos átomos aqui que são os radioativos. Aí essas ultracentrífugas têm que separar os pesados dos leves. Normalmente é o leve, né? Do urânio é o leve, é o 235. Então você separa o mais leve. Então de cada 6 vezes 10 a 23 átomos, você tira ali tipo... Eu vou chutar aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você tira ali tipo 30, 40, que é o radioativo. Aí você vai juntando até dar uma certa quantidade.
Se eu não me engano, o urânio, acho que é 0,03%. Então, se você pegar 1 quilo dele, 0,03% é radioativo. Entendeu? Aí você vai tirando. Tá? Lance. Por isso que é muito caro. Um aluno fez uma brincadeira comigo hoje. Ele falou assim para mim. Não, uma aluna. Falaram de uma tabela periódica que tem os elementos químicos e tal. Aí eu falei assim, putz, eu já vi para comprar, mas é muito caro. Aí uma aluna falou para mim, senhor, eu juro para você, se um dia eu ficar rico, eu compro para você. Aí o outro aluno falou assim, então tá, eu juro para você que se um dia se eu ficar rico, eu vou comprar para você um caminhão cheio de urânio radioativo. Eu falei para ele assim, cara, nem se você ganhar um dos maiores prêmios da Mega Sena, você consegue isso. A 2? Qual é esse aqui? Não, ele doou 2. Peraí. Galera de casa, beijo pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Próxima aula eu vou fazer mais exercício, hein? Tá bom? Ele é 2A, certo? Ele é mais 2. Ele precisa receber 2 alertas para fazer a informação. Não 2A, tem que perder 2. Hã? Não. Isso aqui, ó, esse mais 2 porque ele perdeu 2 elétrons. Tchau, beijo, amor. Fica com Deus. Tchau, gente. Ó, perdeu 2, ó.